E se eu te perguntasse onde nasceu o punk rock? Você poderia escolher o nome de uma banda, de um disco. Eu escolheria falar que ele nasceu na rua Bowery, número 315, em Nova York. Hoje vamos falar sobre o CBGB, talvez a casa de show mais lendária e mais famosa de todos os tempos. Fala, meus amigos, aqui é o Neto, está começando mais um Entre Acordes Podcast. E antes de mais nada, quero pedir para que vocês se inscrevam por aqui para receberem novos episódios e também sigam o nosso Instagram, @entreacordes.blog. É muito importante seguir por lá também, porque lá eu compartilho com vocês shows que estão por vir, coisas que estou ouvindo, pergunto sobre temas que vocês querem ver, então é importante seguir por lá também, beleza? Pessoal, hoje vamos falar sobre coisa séria, sobre punk rock, mas não sobre o gênero no geral. Vamos citar muito punk aqui. Hoje a gente vai falar sobre uma das casas de shows mais lendárias de todos os tempos. Eu tô falando do CBGB. Muita gente conhece, muita gente já ouviu em camiseta, mas não sabe muito o que é. Não sabe se é uma marca, o que aconteceu, se existe ainda. Hoje eu vou fazer um panorama geral aqui, tá? Sobre o que é o CBGB, onde começou, que fim levou, o que teve lá. Muita gente vê, mas não sabe muito, né? Então, resolvi trazer esse tema para vocês para ficar um pouco diferente de falar de disco, se bem que vai ter recomendação de disco também. Mas enfim, um tema diferente para vocês. Vamos lá. Bom, vamos começar pela contextualização de onde surgiu o CBGB. O CBGB foi fundado em 1973 pelo grande Hilly Crystal, figuraça. Quando você começa a pesquisar um pouco mais sobre ele, ver documentos em vídeo e o que você consegue achar, você vê que é bizarro, assim, é um cara muito louco, mas é um grande sujeito, um cara fã de música. E o nome completo é CBGB and Omfug. É meio esquisito falar, né? Significa Country Blues, Country Bluegrass, Blues e Other Music for Uplifting Gourmandizers. É loucura, né? É uma loucura total esse nome. Então, só pelo nome, pessoal, a gente já consegue ver que não tem nada a ver com punk. Esquisito aqui, ó. Bluegrass, country blues. Cara, realmente a proposta, quando ele conseguiu comprar esse lugar aí, que tava um lugar falido em Nova York, ele achava que o country seria um gênero que ia estourar e tudo mais, ele gostava. Então ele falou, cara, vou fazer uma casa de show pra isso, nesse boteco velho aqui, e ver o que vira. Mas acontece que o contexto econômico e para onde a indústria estava se caminhando naquela metadinha dos anos 70 para o início da segunda metade dos anos 70, a gente sabe, né, que tem o movimento do punk rock que iria explodir, claro, muito por conta desse lugar, mas ia acontecer ainda, então a gente sabe que não daria certo essa questão do country e do blues, não seria uma tendência, e a região de Nova York naquele período, né, para quem estava vivo na época, ou para quem pesquisou, sabe que era uma coisa muito difícil, né? Nova York era como se fosse um Rio de Janeiro hoje, mal visto no sentido de violência, tudo errado, sujo, mal cuidado. E cara, então o bairro que ele se encontrava era nessa vibe. Então começou a atrair pessoas desse estilo do punk ali, né? Enfim, que queriam começar a banda. Começou a ir para outros caminhos por conta de questões culturais e do que foi acontecendo ali naquele momento. Então, por isso, o bar não seguiu o caminho do country, do blues, esse gênero que ele queria fazer, e ainda bem que não está escrito country ali no logo, né? É só as siglas, né? Então fica uma coisa até que dá para enganar e tal, e é um nome legal, né? Ficou um nome bacana, assim, né? A estética é boa, né? A fonte que eles usaram lá, muito legal, ficou uma marca muito boa, né? Do CBGB. E o nome é bom, CBGB, é um nome bom, né? E o CBGB, pessoal, o bar em si, ele não era um lugar bonito, tá? Não era confortável, não tinha um banheiro limpo, todo mundo brincava com esse negócio do banheiro, que era horrível. E a gente consegue ver muito isso, né, cara, num filme que eu já vou comentar aqui. Mas enfim, cara, um lugar com um palco desse tamanho, pequenininha, num boteco velho, não era aquela casa de show. Quando eu falo, você já pensa naquelas casas de show chique de São Paulo, da Europa, né? Não, cara, que negócio é feio, fedido, horripilante. Mas enfim, foram nessas circunstâncias que o CBGB começou. E o Hilly Crystal começou a tentar angariar bandas ali, tentar fechar alguma parceria ali para movimentar o bar. E ele tinha uma regra.
fundamental, só podia ser música autoral, não podia nada cover. Acho legal isso daí. Apesar de eu gostar de bandas covers, ser amigo de muitas bandas covers, mas legal o cara ter esse negócio, não, vou começar com banda autoral, quero sentir a cena e tal, era outros tempos também, né? Mas enfim, ele não negociava isso, e isso fez total diferença na história do CBGB. E é no CBGB, pessoal, como eu falei, que nasce o punk rock americano. O pessoal briga muito, né? Onde nasceu, se foi nos Estados Unidos, se foi na Inglaterra. Cara, eu acho que foi nos Estados Unidos, porque tudo é muito perto, as datas ali. Mas a Inglaterra, como tudo que eles souberam fazer, eles sempre pegam e melhoram, na minha opinião. Todos os gêneros, tudo que eles pegam pra fazer de verdade e fazem pra valer, eles fazem melhor. Mas vou dar esse crédito para os Estados Unidos aqui, né? Tem a discussão. E algumas bandas do punk rock, não é só punk rock, eu vou citar aqui algumas bandas residentes ali do CBGB que foram reveladas ali. Inclusive, acho que o número é mais de 50 mil bandas tocaram no CBGB, cara. É surreal. Mas do iniciozinho, que foram importantíssimos para eles, a gente tem o Ramones, o Television, a Pat Smith, o Blondie, o Dead Boys, o Talking Heads. Cara, tem muita banda. E isso tô falando só desse comecinho ali dos anos 70, né? Nesse início de trajetória do CBGB. E o que é interessante se olhar essa listagem de bandas, né? Elas não soavam nada iguais, nada. Não tem nada a ver o som necessariamente uma com a outra. Mas todas elas têm uma atitude, têm uma ruptura, né, no som, né? Foram bandas que chegaram com uma proposta diferente, algo novo, saindo um pouco daquela coisa muito polida e, cara, rock and roll. Então, isso eu acho muito legal na estética do CBGB. Você vê que o espírito do bar, de tudo ali, de quem frequentava, de quem ia, era de fazer algo novo, era de uma coisa mais 1, 2, 3 e bora, entendeu? Sem muito ensaio. Isso eu acho legal, acho um padrão muito bacana das bandas do CBGB. Então vou aproveitar para citar para vocês aqui, recomendar discos que carregam, a gente vai falar mais ainda sobre o bar, sobre o CBGB no geral, mas vou aproveitar e recomendar alguns discos aqui pra gente sentir a estética do que muitos de vocês já conhecem, mas enfim, vou listar aqui. Não foram discos gravados lá, tá? Mas foram discos de bandas que chegaram com esses trabalhos lá e foram lançados lá, né, com esse repertório, e dali fizeram suas carreiras, beleza? Ramones, de 76, cara, é um disco que eu não vou falar que ele define 100% o CBGB, mas ele é o segundo que eu colocaria ali. Todo mundo conhece, punk rock puro, é o disco que define o punk, né, o que é o punk, a ideia, a estética, a foto da capa, tudo maravilhoso, tem que ser ouvido. Outro, Talking Heads, de 77, o Talking Heads, é que o disco tem o mesmo nome do ano, da capa vermelha, né, puta, estreia, grande disco, tem Psycho Killer, maravilhoso, não só isso, Happy Day, é um belíssimo disco que merece muito ser ouvido. O pessoal aqui no Brasil não ouve tanto Talking Heads, eu reparo, mas tem que ouvir, esse é muito bom e também foi importantíssimo ali no CBGB. Esse daqui também é joia, pouca gente comenta. Marquee Moon, do Television, de 77 também, é um disco um pouco mais sofisticado, né, que não é punk, eles até enganam ali pra entrar no CBGB falando que eles são uma banda que toca um pouco de tudo e tal, mas é um rock que eu nem sei, cara, um pós-punk junto com punk, junto com... não sei, é muito difícil definir a música do Television, mas merece muito ser ouvido, não é difícil, não tem nada de loucura, muito legal, muito acessível, tem que ser ouvido. Parallel Lines, do Blondie, cara, de 78 também, salvo engano, acho que é o segundo esse, né? Tem um outro antes, que é a estreia, né, de 77, mas esse é muito bom, cara, capa antológica também, grande Debbie Harry, presença pra caramba ali no CBGB também, no que a gente sabe, né, nas pesquisas, que era Power, vale muito, cara, conhecer também, quem não conhece, aquele punkzinho mais docinho, mas é muito bom, grande banda. Esse aqui é zero punk. Horses, da Pat Smith, em termos musicais falando, né? Grande disco também, confesso que eu não sou enorme fã, não morro de amores pelo Horses, mas tem grandes músicas. A Pat Smith é uma ótima compositora, escritora, ganhou acho que Nobel de literatura, salvo engano. Enfim, atitude rock and roll pra caramba dela, surgiu ali no CBGB também, importantíssima aí pra história do mundo. Esse disco do 75 também é relevante, tem que ser ouvido, grande capa. E pra fechar, Young Lawrence Naughty, do Dead Boys, cara, de 77. Esse aqui eu acho que é o que melhor define o que é o CBGB. A sujeira, o caos nova-iorquino, a loucura, a tradução sonora. Você ouve, parece que eu ouço Dead Boys, eu sinto o cheiro do banheiro do CBGB. É desse jeito.
Enfim, então é um disco que tem uma banda que não pegou muito, né? Foi até uma grande aposta do Hilly Crystal ali, o Dead Boys, mas não rolou, não ficou uma banda que ficou, né? Mais pra quem estuda mais, gosta de procurar, mas é aquele punkzão hard pra quem gosta, então também fica a recomendação. Então, pessoal, a importância cultural do CBGB, que eu acho que é a grande parada, que até que a gente for falar de legado, é que a música não precisa ser virtuosa, nem super técnica, nem super polida, mas também não precisa ser tão ruim como é agora, né? Mas era a proposta do CBGB na época, e ele abriu muito espaço pra punk, new wave, pós-punk, o indie, né? Que é a grande negócio que é o indie. Começou, acho, aqui no CBGB. E posteriormente também ele lançou ótimas bandas nos anos 80, Guns N' Roses também foi revelado lá, digamos assim, né? Fez ótimos shows de muita importância lá, anos 80 e 90, então, cara, ele foi se retroalimentando dentro da indústria ali, dentro da cena, então isso que é demais, cara, isso é uma coisa que não tem hoje em dia, né? Vamos naquele buraco lá, ouvir um som lá que tá rolando, que uma banda nova, puta, é difícil isso, né? Ainda mais hoje em dia, que é tudo muito burocrático, tudo muito bonito, é Instagram, enfim, outros tempos. Agora eu vou citar um tópico aqui, pessoal, que é o filme do CBGB. Se chama CBGB, lançado em 2013. É um filme que me ajudou muito na minha pesquisa aqui para fazer o vídeo, tá? Não necessariamente ele é uma aula do que é, ele é até um pouco demasiado cômico, digamos assim, sabe? Ele é um pouco despretensioso demais, eu acho. Mas eu acho que tem que ser assistido, assim, pra quem gosta de música. Tem ótimas atuações, tá? O personagem que faz o Hilly Crystal é o Alan Rickman, quem gosta aí de Harry Potter, né? Acho que é o professor Snape, salvo engano, eu não conheço, tá? Eu sei quem é, mas nunca vi o filme. Tem também o Rupert Grint, que ele faz o Cheetah Chrome do Dead Boys, aquele ruivinho lá também do Harry Potter, também interpreta ali um personagem. Então, pra quem gosta de Harry Potter, tem por que assistir já o filme. E a atuação, cara, do Alan Rickman como o Hilly Crystal é muito boa. Você nem reconhece que é ele, cara. Não parece, sabe? Porque eu já vi outros filmes dele também. Ele tá bem incorporado, porque o Hilly Crystal era um cara meio chato, meio puto, assim, meio na dele, sabe? E ele faz muito bem, cara. Uma coisa serena, uma coisa pra dentro, assim, sem demonstrar muita emoção. Muito legal. Ele encarnou mesmo ali o espírito do Hilly Crystal. E então é um filme assim legal, tá? É um registro histórico, dá pra considerar ali como uma coisa pra eu ver, pra entender melhor essa dinâmica, ver mais ou menos, eles recriam mais ou menos o espaço. Acho que não foi gravado no mesmo local, né? Salvo engano, não sei. Mas ele recria o espaço, o palco pequenininho, mostra o trampo de começar um negócio do zero, o perrengue, o cara não tinha dinheiro, puta, vale a pena, como até um motivador, assim, é um filme legal, mas não é uma joia, beleza? Então ninguém vem cobrar que depois, pô, o filme lá não é aquela coisa, mas é legal, vale a pena assistir. Tem também o Taylor Hawkins do Foo Fighters interpretando Iggy Pop, olha isso, cara, e tem tudo a ver mesmo, magrinho, loiro, né? Tem toda a vibe, também tá super legal, o filme entrega bem, ele é bem dinâmico, bem rápido, você nem vê passar, cara, 1h40 lá, puta, já acabou, porque a questão dele é mostrar um pouco do que era aquilo, né, mas enfim, acho que vale mais se você quer realmente uma coisa fiel, 100%, quer estudar, é um documentário, é um livro, tá, mas um filme muito legal também, então fica a recomendação do filme que é bacana. E o CBGB, pessoal, pra gente, caminhando pro fim aqui, eu acho muito interessante a gente citar, né, que ele é quase que um acidente cultural, né? Ele não nasceu para ser punk, ele nasceu para ser country, ele nasceu para ser um boteco velho, e não que ele não deixou de ser, né? A espírito dele sempre foi até o final. Mas assim, se não fosse esse risco artístico, né, que o Hilly Crystal tomou como arte, como negócio, de colocar tudo que ele não tinha ali para iniciar um projeto novo, e dar espaço para novas bandas, sem muito, sabe, frescura, vai lá, toca, cara, vamos ver o que tem, vamos divulgar, vamos atrás. Não teria acontecido tudo isso que a gente viu até hoje. Então é um legado, assim, imensurável, né? Não é só uma marca, não é só uma camiseta, não é só um logo, mas realmente, se não fosse esse cara, boa parte do rock talvez teria acabado antes, digamos assim, né? O hype do rock teria acabado antes, porque um local que serviu ali como um palco para bandas punk, artistas desenvoltos que não estão presos a nada ali, nenhuma coisa barata, digamos assim, foi o que realmente, cara, manteve a chama lá em cima, e até hoje todo mundo se referencia ao CBGB, quer fazer locais que lembrem a aura do CBGB.
Então é importantíssimo, merece um episódio só pra ele, merece que o pessoal fale sobre, que consuma coisas sobre, que recriem novos CBGBs por aí, seria muito legal ter a mesma vibe. Em Limeira tem um, na minha cidade, próxima à minha cidade aqui tem um, inclusive o nome é quase igual, pesquisem aí, mas não é, né, é uma pegada que não tem como, mas cara, grande CBGB, merece muito mesmo que seja pesquisado e que levantem a bola desse grande bar, grande Hilly Crystal, cara. E caminhando aqui pro fim do CBGB, infelizmente ele terminou, né, ele teve o fechamento definitivo em 15 de outubro de 2006, inclusive a Pat Smith fez o show de encerramento lá, muito simbólico, muito bonito. Depois o Hilly Crystal acho que morreu em 2007, salvo engano, né, ou 2003, acho que é 2007, que ele falece, não lembro agora, tô meio confuso, mas é mais ou menos nesse período. E hoje, eu não fui lá, né, mas até o momento da gravação aqui, pelo que eu entendi, procurei, hoje é uma loja da John Varvatos, tá? Uma loja de roupas lá, o sapato, né? E a fachada, parece que parte da fachada foi preservada, o palco tá lá ainda. Então, pô, que bom que pelo menos isso, né? Pra mim deveria ser tombado aquilo, lacrado e deixar pros visitantes lá. Quem sabe isso não acontece um dia, né? Uma remontagem do que era ali com itens da época, seria muito legal. Eu iria lá, por exemplo, ver, adoro esse tipo de museu, esse tipo de coisa. Mas infelizmente acabou, mas o espírito tá vivo, tá em todo mundo, tá em mim, tá em você. Então, grande CBGB, cara. Então, de considerações finais, eu acho que como legado, né, foi o que eu já falei, esse negócio de dar oportunidade para artistas independentes, casas alternativas, por aí que a gente vê bares inspirados, o movimento indie como um todo, né, que são bandas independentes, que não dependem de um selo por si só, que vão lá e faz e bota a cara. Eu acho que qualquer artista pode fazer assim, um polimento total, pode começar um negócio do zero ali na música e tem chance de ir pra frente. Eu acho que esses são alguns dos grandes legados que o CBGB deixou pra gente. Bom, então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Entre Acordes Podcast. Já comenta aqui, qual banda preferida sua do CBGB? E se você também acha que existe espaço para outros CBGBs, outros bares desse tipo por aí, de rock and roll franco, por aí no Brasil hoje, ou por aí no mundo, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever, deixa o like, comenta, compartilha, me ajuda a iniciar esse projeto aqui pra frente, que é sempre bom falar de música boa. Tamo junto e valeu demais. Até a próxima!